Fala galera, bem-vinda a mais um vídeo do canal. E hoje vamos falar um pouquinho sobre leitura de velas, mais especificamente de martelo e martelo invertido. A gente vai ver a logística dessa vela, como ela sobe, como ela desce e qual a movimentação que ela faz e em qual sentido. Se o pavio é vendedor, se o pavio é comprador, então bora que essa aula tá incrível. Eu entreguei o ouro hoje. Turminha, bora de leitura de velas, tá? A gente vai fazer só um pedacinho, porque essa aula de leitura de velas, gente, ela dura 3 horas, ok? Então, a gente vai fazer um pouquinho dela hoje, a gente vai falar sobre martelo e martelo invertido, ok? Bora lá, então, para nossa aula. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, qual que é o funcionamento dessas velas, onde que abre, onde que fecha, ok? Então, a primeira coisa, vamos partir do início dessa parte de leitura de velas, tá? Então, a gente tem aqui uma vela que nasceu aqui, tá? Então, essa vela iniciou aqui. Ela primeiro, ela desceu um pouquinho, ela desceu um pouquinho. Nesse momento que ela desce, como que essa vela fica? Então, se ela desce, se ela abre e acaba descendo, neste momento, ela ficou aqui vendedora, vermelha, ok? Mas ela começou a subir. Subiu, 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 ó lá, subiu, 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 subiu. Foi até as alturas, atingiu o seu preço máximo. Então, neste momento, ela atinge o seu preço máximo. E ela acaba descendo, tá? E faz o seu preço de fechamento, tá? Nesse momento. Então, perceba que primeiro a vela ficou vermelha, tá? Então, neste momento aqui, a gente teve essa vela vermelha, ok? E ela sobe lá em cima, neste momento, a gente atinge a máxima, ok? Então, o que que quer dizer? Quer dizer que esse aqui é o preço mínimo, tá? Que é por onde ela desceu por último, tá? Esse aqui é o preço mínimo. E esse aqui é o preço máximo, que é onde ela atingiu o seu maior valor. É como se essa vela aqui tivesse nascido em R$3, desceu um pouquinho para R$2, subiu lá em cima, alcançou a faixa de R$7 e desceu um pouquinho e atingiu R$5, tá? E aí, o que acontece? Se a minha vela abriu, tá? Se minha vela abriu em R$3 e fechou em R$5, eu tive uma valorização. Então, quer dizer que o meu preço subiu, valorizou. Por esse motivo, tá? A nossa vela, ela fecha verde, porque a gente valorizou, houve uma valorização. Mas não podemos, obviamente, deixar de esquecer que ele atingiu uma mínima e uma máxima, ok? Então, entendemos um pouquinho a trajetória de movimento dessa vela. Agora, vamos à nossa vela aqui, tá? De baixa, a nossa vela vermelha. Primeira coisa, a gente tem que ir do início, tá? Primeira coisa, se a minha vela está fechando, tá? Fechando abaixo da abertura, temos uma vela vermelha. Se a minha vela fecha acima da abertura, temos uma vela verde, ok, turma? Então, beleza. Então, aqui, por exemplo, o meu preço, ó, ele abre aqui onde o meu preço fecha. O meu preço fechou em R$5, aqui está abrindo em R$5, ok? Aqui o meu preço abriu em R$3 e aqui está fechando em R$3. Então, como eu tive uma valorização de 3 para 5, a minha vela é verde. Como eu tive uma desvalorização de 5 para 3, a minha vela é vermelha, ok? Então, como que foi a estrutura dessa vela? Então, primeira coisa, ela nasce aqui em R$5. No momento que ela nasce, ela vai um pouquinho para cima, tá? Então, ela vai, valoriza um pouquinho, chega na marca de R$7, tá? Mas não contente, essa vela começa a descer. Então, chega uma pressão vendedora que faz ela descer. Então, ela desce, desce, atinge a marca, tá? De R$2. Ela desceu, desceu, desceu e ela começa a retrair um pouco. Então, aqui ela atingiu o preço máximo de R$7, ok? Atingiu a mínima de R$2, subiu um pouquinho e acabou fechando aqui em R$3. Falando de valores, tá? Então, aqui o meu preço sofreu desvalorização, ok? E aqui o meu preço sofreu valorização. Então, tem algumas diferenças de vela. Sabendo disso, vamos para a leitura de velas já de martelo e martelo invertido. Então, vamos falar primeiro da nossa primeira vela, tá? Que é o martelo, ok? Martelo normal, tá? Então, não estamos falando de martelo invertido. Agora é um martelo normalzinho, beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre forças. A gente sempre vai analisar o que é maior. A gente tem a maior parte, tá? Do corpo de vela, ou a gente tem a maior parte de pavio. Nesse caso, tá? Nesses dois casos, a gente tem a maior força de pavio, tá? Porque o pavio acaba sendo maior do que o corpo de vela. Então, aqui temos uma força de pavio predominando. Se a vela fosse maior, com um pavio menor, teríamos também, tá? Ó, vela maior com pouco pavio. O que domina aqui
é a vela. Então, sempre a gente vai comparar tamanho de pavio com o tamanho de corpo de vela. Qual for maior, a gente vai no sentido, tá? Daquele maior. Se for o pavio, vamos no sentido do pavio. Se for a vela, vamos no sentido de corpo de vela. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, vamos falar primeiro da verde, ok? Depois a gente vai pra vermelha. Primeira coisa que a gente precisa saber, onde que é o ponto de abertura, onde que é o ponto de fechamento, e preço máximo e preço mínimo. Se tiver, se não tiver, sem problema nenhum. Então, vamos lá ver onde que essa vela nasceu. Para a minha vela tá verde, a minha abertura foi embaixo e o meu fechamento em cima, porque houve valorização. Então, aqui eu já tenho ponto de abertura, ok? Ponto abertura. E aqui temos o ponto fechamento, tá? Ponto de fechamento. Mas em algum momento ela atingiu o quê? A mínima, tá? Atingiu a mínima. Então, não teve máxima aqui. Temos só abertura, fechamento e mínima. Beleza. O corpo dela, eu tenho um corpo verde porque houve valorização. Mas o pavio ele é vendedor ou o pavio é comprador? Agora, falando um pouquinho de preço, vamos supor que essa vela aqui, ela abriu em R$ 3. Em algum momento, ela desceu e foi parar na mínima de R$ 1. Mas ela subiu de novo, então teve uma força que jogou o preço do ativo lá em cima. E ela acabou fechando aqui na marca de R$ 5, ok? Então, abrimos em R$ 3, vamos para R$ 1 e depois atingimos a marca de fechamento de R$ 5. Então, qual que é a única força capaz de fazer com que o preço do ativo suba? É a força compradora. Então, no caso do martelo normal, ok? Temos a força de pavio acompanhando a força, tá? Da vela. Então, temos ali a força que predomina compradora. No caso da nossa vela vermelha, tá? Como que ela está? Vamos lá. Então, aqui o meu preço, tá? Fechou abaixo do meu preço de abertura. Então, quer dizer que eu tive uma desvalorização. Então, aqui é o meu ponto de abertura. Aqui é o meu ponto de fechamento e ele subiu lá em cima em um momento, tá? Então, aqui a gente tem a máxima, tá? Então, aqui no exemplo anterior temos a mínima, porque estamos na parte de baixo. Aqui na parte de cima temos a máxima, ok? Agora, vamos entender um pouquinho da história dessa vela. Qual que é a história dela? Vamos lá. Essa vela aqui, ela nasceu em R$ 3, ok? Então, ela fez o seu nascimento em R$ 3. Em algum momento, ela subiu lá em cima, atingiu uma marca de R$ 7. E ela desceu, desceu, desceu e foi abaixo dos R$ 3. Então, ela fecha aqui em R$ 1, ok? Então, se o meu preço abriu em 3, fechou em 1, eu tive uma desvalorização. Agora eu te pergunto, qual que é a única força capaz de fazer com que o preço do ativo caia, saia de 7 para R$ 1? É a força vendedora. Então, aqui temos um exemplo de martelo com força vendedora predominante. Então, a força aqui do meu pavio acompanha corpo de vela, ok? E vamos usar também, tá, a simbologia exatamente do martelo, tá? Como se aqui em cima fosse o cabo do meu martelo e aqui embaixo a cabeça do meu martelo, ok? Vamos utilizar também essa simbologia para a gente entender o próximo exemplo. Aqui, já nesse exemplo, a gente tem um martelo invertido. Então, no exemplo anterior, a gente tinha um martelinho verde, ó, desta forma aqui, ok? E a gente tinha um martelinho vermelho, ó, desta forma aqui, tá? O que que mudou? A direção do pavio, tá? Então, aqui nesse exemplo aqui verde, a gente tem um pavio lá em cima. Anteriormente, ele estava aqui embaixo e agora ele está lá em cima. Então, esse carinha aqui, ele é o martelo invertido, tá? Por que invertido? Porque a força do cabo é diferente da força da ponta do martelo, ok? Então, aqui temos diferenças, tá? Diferenças de forças. Como que a gente vai entender essa diferença de força? Ó, primeira coisa, a gente vai ver onde nasce a vela. A vela nasceu aonde? Em R$ 3. Essa vela subiu, subiu, valorizou até R$ 7, ok? Valorizou até R$ 7. Ela caiu, 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 acabou fechando aqui na marca de R$ 5, ok? Então, tivemos uma desvalorização de 7 para 5. Agora, a coisa que a gente precisa entender, o que que é maior? É o pavio ou é o corpo de vela? Então, aqui no caso, a gente tem um pavio bem maior do que o corpo de vela. Então, vamos considerar a força do pavio. Qual que é a única força capaz de tirar o preço de 7 para R$ 5, tá? Que foi o fechamento dele. Então, eu tive essa movimentação inteira de baixa de venda, tá? Então, a única força capaz de fazer com que o preço do ativo caia é a força vendedora. Então, aqui temos um exemplo muito legal, tá? De venda, tá? De força vendedora. Mas perceba que o meu corpo é verde e a minha força predominante, ela é vermelha, tá? O meu corpo, ele é comprador e o meu pavio, ele é vermelho.
Então, significa que aqui, mesmo que, né, ele tenha o corpo verde, significa que a força que predomina aqui é a força vendedora. Então, num caso desse, muito provavelmente vem uma vela, tá, vermelha, ok? Então, essa formação é característica de uma seguinte vela vermelha. Agora, o nosso exemplo, tá? Aqui também temos a mesma coisa, a gente tem um pavio muito maior do que, né, o nosso corpo de vela. E o que acontece quando a gente tem um pavio muito maior que o corpo de vela? Vamos considerar o pavio. Então, vamos, né, imaginar que aqui o preço abriu em R$3, desceu, foi até menos R$2, subiu e foi para R$2, tá? Positivo. E o que acontece aqui? Qual que é a única força capaz de tirar do menos 2 e mandar lá para cima pro R$2? É a força compradora. Então, entendemos que este pavio todo, ele é comprador, porque ele faz o preço do ativo subir. Então desconsideramos aqui o corpo de vela e vamos considerar apenas o pavio. Então, muito provavelmente, o que vai acontecer depois desta vela vai ser, tá, uma vela de compra. Então, por isso que a gente chama de martelo invertido, porque a força do pavio é contrária ao corpo de vela. Então, sempre que o pavio for maior, vamos analisar qual é a força do pavio, porque muito provavelmente a próxima vela vai seguir a força do pavio, tá? Então, um exemplo claro, tá, de que um martelo invertido de alta, tá, a próxima é baixa, um martelo invertido de baixa, a próxima é alta. A gente precisa de muita atenção. Galera, me conta aqui nos comentários se ficou alguma dúvida dessa aula e qual tema vocês querem que eu traga da próxima vez. Te espero na próxima aula.